1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Mas eu quero pregar nos privilégios daqueles que creem na pedra viva em Cristo Jesus. Quantos aqui são crentes em Jesus? Digam amém. Nós vamos falar nessa noite sobre 3 privilégios daqueles que creem na pedra viva. Primeiro privilégio, querido, que nós temos como crentes que creem na pedra viva é que nós, pela graça de Deus, nos tornamos o templo espiritual para Deus habitar. Veja comigo no versículo 4: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Também vós mesmos, vós que creem, sois edificados casa espiritual. Esse texto está dizendo que aqueles que creem em Jesus, que se aproximam da pedra viva, que é Cristo, têm o privilégio de também se tornarem uma pedra viva. No versículo 4 diz que nós nos achegamos para Cristo, a pedra viva, e também nós que nos aproximamos de Cristo, nos tornamos também pedras vivas. Como assim? É que nós estávamos mortos. Nós não tínhamos vida em nós mesmos. Estávamos mortos para Deus. Não tínhamos serventia nenhuma no projeto de Deus, no propósito de Deus. Deus não podia contar conosco na construção do seu reino, porque nós estávamos fazendo a nossa própria vontade. Mas teve um momento em que a misericórdia de Deus nos alcançou. Teve um momento em que Cristo te chamou. E quando Cristo te chamou, querido, você recebeu vida. Deus te ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Você recebeu vida. A vida divina entrou na tua alma. Ela renovou o teu ser. Você foi lavado com água pura da palavra, lavado pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. E você agora está vivo para Deus. Você se tornou agora alguém que Deus pode usar no projeto dele, no propósito dele. Você se tornou uma pedra viva, avivada, uma pedra viva. Na mente do apóstolo Pedro, você precisa entender o que se passa na mente dele. Na mente dele está o antigo templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, ele tinha um alicerce, um fundamento, como toda construção deve ter. Naquele tempo, o alicerce, a pedra principal de uma construção, se chamava pedra angular. O que é a pedra angular? Como eu disse, a pedra angular é a pedra que sustenta toda a estrutura. É a pedra sobre a qual repousa a construção. A construção descansa na pedra angular.
E na mente de Pedro, ele está pensando no templo. O templo de Jerusalém era o lugar mais importante da cidade. Por quê? Porque no templo habitava alguém muito especial. Era no templo de Jerusalém que a presença do Eterno, onde a glória divina se revelava, se manifestava ali, onde Deus vinha se encontrar com o seu povo, era no templo. O templo é o lugar da presença de Deus. O templo é o lugar onde Deus se manifesta. E o templo, além de um fundamento, o templo tem pedras que compõem, que o constituem. Então o templo é feito de pedra fundamental ou de pedra angular e de pedras que o compõem. Assim é a construção do templo. E lá estava a presença de Deus. Mas por mais que essa construção fosse importante, em Mateus 24, Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão vendo esse templo? Porque os discípulos estavam muito empolgados. Mestre, vejam que templo, que obra, que estrutura, que pedras lindas, pedras lavradas. Ele disse: vocês estão vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Conhece essa profecia? Pois bem, cerca de 40 anos depois que ele profetizou isso, o exército romano entrou em Jerusalém e destruiu o templo. O templo de Jerusalém ficou em ruínas. Pedras ficaram sobre pedras, tal como Jesus Cristo havia falado, profetizado. E de lá para cá, Israel não teve mais um templo. Mas muito tempo antes do templo ser destruído, Jesus, diante das autoridades do povo de Israel, disse: vocês vão derrubar este santuário, mas em 3 dias eu o levantarei. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Ele estava falando do santuário do seu corpo. Ele já queria mostrar que um novo templo, com uma nova adoração, iria surgir, em que nem no monte de Samaria, onde estava o templo dos samaritanos, e nem no monte Sião, em Jerusalém, onde estava o templo dos judeus, a verdadeira adoração iria acontecer, mas que Deus estava prestes a levantar um templo novo, uma casa espiritual para a sua glória. E este templo somos nós, os filhos de Deus, os crentes em Jesus Cristo. Nesse templo, o fundamento desse templo não pode ser comprado em loja de material de construção. Esse fundamento não é outro senão a pedra angular, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque para dissipar toda a confusão que tem na nossa mente, porque tem gente que diz que a pedra, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Alguns dizem que é Pedro, porque certa feita Jesus disse: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, Elias. Ele disse: vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, no momento de inspiração, ele disse: tu és o Mashiach, o Cristo, o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele já estava dizendo que a igreja iria ser edificada sobre uma pedra. Mas ninguém melhor do que o apóstolo Pedro, na sua carta, interessante, né?
para falar: se cheguem para Ele, não se cheguem para mim não, se cheguem para Ele. É Ele que salva, é Ele que é o alicerce, é Ele que é o fundamento. Jesus é a pedra angular. Chegando-vos para Ele. Olha, Pedro dizendo isso, gente. Isso é para dissipar qualquer tipo de dúvida de que a pedra angular, segundo o próprio Pedro, que ouviu da boca de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A confissão de que Jesus é o Cristo. O próprio Cristo é a pedra sobre a qual eu e você alicerçamos a nossa vida. Cristo. O fundamento, Cristo. O material desse tempo, pedras vivas. Eu e você, querido, na medida em que nós nos achegamos para Ele, recebemos vida. Na medida em que olhamos para Ele, somos transformados na semelhança dEle. E como Ele é pedra viva, nós também nos tornamos pedras vivas. E vamos sendo transformados de glória em glória. Alguma coisa está acontecendo, queridos. Nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo construídos, preparados. Eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o construtor desse templo. Ele é o alicerce, o construtor. O Pai é o arquiteto que planejou, e o Filho é o edificador dessa obra. Nós somos a casa de Deus. Qual é a finalidade, pastor, dessa casa? Deus não constrói casa para ficar vazia. Deus não constrói casa para ficar inabitada. Deus constrói casa para vir morar nela, para habitar nela. Essa casa, ela é a casa de Deus. A glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Para que uma casa espiritual? Para Deus morar. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Do qual Cristo é a pedra angular. Também vós mesmos somos edificados para templo santo no Senhor. Vamos ler esse texto? Abra comigo aí, marca 1 Pedro, que é o texto que nós estamos pregando, e venha comigo rapidamente em Efésios capítulo 2. Eu quero que você, nessa noite, você vá para sua casa com a convicção de que você é alguém privilegiado. Privilégio de crer em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Quantos encontraram? Diga: eu sou privilegiado. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele, Cristo. Cristo é o que é? A pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual é a obra que Deus está fazendo? Deus está construindo uma casa para Ele viver. Não por uma semana, mas por toda a eternidade. Irmãos, eu fico maravilhado com isso. O propósito de Deus, o propósito é eterno. O propósito é ter. Como pai de família, Ele quer ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus. Ele como pai. Jesus como cabeça do corpo, Ele quer ter um corpo no qual Ele governa como cabeça. E o Espírito Santo quer ter um templo. O Pai, uma família. Cristo, um corpo. O Espírito, um templo. O Deus triuno trabalhando em seu eterno propósito. Estamos sendo edificados. De maneira, querido, que o lugar aonde a gente reúne esse prédio aqui, nós devemos tratar bem dele. Ele tem que ser bem cuidado. Nós temos que investir, a obra que tem que fazer, temos que fazer. Mas isso é para nosso conforto.
E Deus se agrada disso. Um lugar bonitinho, pintadinho, vamos valorizar. Mas aonde Deus vai habitar para todo sempre é no templo de garantias vivas, em garantias, num povo, nos seus filhos. Isso para mim é um privilégio muito grande. Voltando lá para a 1 de Pedro, o texto diz, no versículo 6, por isso a Escritura diz, eis que tenho posto em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Isso me fala da firmeza desse templo. O fundamento é a pedra angular, o material são as pedras vivas que somos nós. E a firmeza desse templo é que ele jamais será abalado. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Sabe, queridos, que privilégio maravilhoso é esse? Você foi escolhido para ser casa de Deus. Se você for escolhido para ser casa, foi ninguém mais não existe. Ninguém menos do que o Deus do universo. Ele disse assim em Isaías 66: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa o homem pode preparar para mim habitar? Que casa o homem pode construir? A minha fez todas essas coisas. Fez mais essas coisas. Só em quem eu vou morar? No contrito e quebrantado de espírito, naquele que treme e teme na minha palavra. É nesse que ele quer morar. É nessa pedra viva que ele quer habitar. Queridos, vamos habitar. Nós somos casa espiritual. Quando a gente se reúne aqui, uma casa está pronta. Uma casa para se mover. Veja que Deus, Ele não pode habitar numa pedra solta. Ele só habita em pedra que está ligada com outra pedra, porque casa é casa se ela tiver pedra com pedra, tijolo com tijolo, tijolos separados, tijolos desconectados, tijolos soltos, não são casa. Mas quando existe pedra com pedra, conquistados, um com o outro, vivendo uns com os outros, nós nos tornamos uma morada para Deus. Pode existir algo mais maravilhoso do que isso, irmãos? A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. No segundo, nós está ainda no versículo 5. Leia comigo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser o quê? Espiritual, sacerdócio espiritual, a fim de oferecer espiritual, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Segundo privilégio que você tem, meu irmão, você é um sacerdote de Deus. Você é casa de Deus, morada de Deus, santuário de Deus, lugar onde Deus vive, casa de Deus, Quem é um sacerdote? Sacerdote é um ministro. Sacerdote é alguém privilegiado. Por quê? Porque tem acesso à presença de Deus. No antigo Israel, nem todos eram sacerdotes, apesar de que Deus queria que todos fossem sacerdotes. Precisa falar com todos. Deus queria que todos tivessem acesso a Ele, mas a incredulidade, aí a dureza de coração fez com que Deus separasse uma tribo, a tribo de Levi, e somente a tribo de Levi poderia ser sacerdote. Só eles tinham acesso ao templo, só eles poderiam oferecer sacrifícios.
sacrifícios mortos, sangue de bode, sangue de novilho, sangue de pombinhas, sangue de cordeiro. Somente eles. E este sacerdócio desapareceu junto com o templo. Quando o templo foi destruído, o sacerdócio levítico acabou. E de lá para cá eu fico me perguntando como que um judeu tem os pecados perdoados, se a própria Bíblia deles também diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Se não pode mais oferecer sacrifício, no templo não existe. O lugar de oferecer sacrifício é no templo. Só o sacerdote. Mas o templo e o sacerdócio acabaram. Mas Deus levantou um sacerdócio superior. Um sacerdócio mais excelente. Neste reino, nessa nova aliança, não mais um pequeno grupo é sacerdote. Mas, irmãos, vamos nos regozijar nesse privilégio. Todo o povo de Deus se tornou sacerdote. Você que está me vendo pela internet, você que se achega para a Pedra Viva, você é um sacerdote. Nós somos o sacerdócio santo de Deus. Ai, Senhor. Toda a igreja, todos os filhos, todos que se achegam, todos que se aproximam dele, se tornam sacerdotes do Senhor. Não só a tribo de Levi, não só pastores e evangelistas e mestres e apóstolos, não padres e cardeais, frades e monges e papas, mas todos os filhos de Deus fazem parte do sacerdócio, porque todos somos ministros de Deus, todos temos acesso à presença de Deus, todos nós somos pedras vivas da casa de Deus, todos nós temos acesso à presença do Santo. A abrangência desse sacerdócio é universal, não apenas um grupo, mas todos nós somos sacerdotes do Senhor. Ninguém aqui vai dizer: eu não tenho nenhum ministério. Claro que tem. Nós somos sacerdotes. Você sabe por que muitas vezes a igreja ela trava? Porque exerce sacerdócio só alguns ensinam, pregam, ministram, testemunham, evangelizam, só alguns. A maioria fica parada, desconhecendo que tem um privilégio de ser, primeiro, casa de Deus, privilégio de ser sacerdote de Deus. O apóstolo disse: vós sois sacerdócio santo. Então o sacerdote, ele representa Deus para os homens. Ele é a imagem de Deus. Jesus, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê a igreja, deve ver Cristo. Porque a igreja é sacerdote de Cristo e deve representar Cristo para o mundo. O mundo não encontrará Cristo a não ser na igreja, porque a igreja tem o privilégio de ser casa de Deus e sacerdócio de Deus. Então, como representante de Deus para os homens, nós testemunhamos, e como representantes dos homens para Deus, nós intercedemos. Nós entendemos tanto das coisas divinas, porque nascemos de Deus, nascemos do Espírito, recebemos um Espírito renovado, diga amém. Mas nós somos seres humanos, entendemos das coisas dos homens, e nós também conhecemos das coisas de Deus. Para os homens, nós representamos a Deus pelo testemunho, pela proclamação, pela pregação da palavra. E para Deus, nós intercedemos pelos homens. Levamos Deus aos homens e levamos os homens a Deus pela intercessão. Nós somos o sacerdócio de Deus e temos a responsabilidade de testemunhar, trazendo Deus para o Barro Vermelho, trazendo Deus para essa localidade toda. Nós estamos falando do Barro Vermelho em São Gonçalo, lugar que há de ver a glória de Deus.
barro vermelho, serás aspergido pelo sangue de Cristo. E nós, sacerdotes, é que fazemos a aspersão, gente. É que levamos o perdão, que levamos a reconciliação. Nós somos embaixadores de Deus, ministros da reconciliação. Queridos, nós precisamos interceder pelas pessoas. Um sacerdote intercede, ele ora, ele clama, ele ora pela salvação da sua família. Você, homem, você é o sacerdote do seu lar. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pela sua casa. Você, mulher, junto com seu esposo, você participa desse sacerdócio sobre seus filhos. Interceda pela sua casa. Você é um sacerdote de Deus, um sacerdócio separado, santo, dedicado para Deus, que tem uma tarefa, além dessa de testemunhar e de interceder. Nós temos a tarefa de oferecer sacrifícios. O sacerdócio no antigo Israel oferecia sacrifícios, só que os sacrifícios dos sacerdotes eram mortos, cordeiro morto, touros mortos. Mas na nova aliança, glórias ao Senhor, depois que o sangue do cordeiro foi imolado, o sangue do cordeiro foi derramado, Jesus Cristo morreu por nós uma vez por todas. Nenhum sangue precisa mais ser derramado para o perdão dos pecados. O sangue de Cristo é suficiente. Por ele nós podemos entrar. Mas há um sacrifício que nós temos que oferecer. Versículo 5 diz: sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Sacrifício agora é vivo. Temos que oferecer sacrifício vivo. Quais sacrifícios eu tenho que oferecer? Primeiro, o meu corpo. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Então o sacerdote oferece sacrifício vivo na nova aliança. Ofereça o teu corpo em santidade para Deus. Glorifica Deus no teu corpo. O teu corpo é morada do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ofereça isso para Deus. Santidade ao Senhor. Segundo sacrifício espiritual que eu devo oferecer, amados, quando a gente congrega, quando a gente reúne, a casa de Deus se estabelece. O santuário de Deus se estabelece aqui. Quando a gente deixa esse lugar, o santuário de Deus saiu, fechou a luz, apagou tudo. Fechamos o cadeado. Não é assim? Mas quando a gente volta para a próxima reunião, o santuário se congrega de novo. Aleluia. Glória a Deus. Para oferecer sacrifício. O culto não é para eu receber, mas o culto é para eu oferecer. Eu não venho para o culto para ficar recebendo. Deus já me deu tudo o que conduz a vida e a piedade através de Cristo Jesus. Eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma herança. É só andar nele, querido. Nós não viemos para a igreja para ficar catando migalha, para ficar implorando bênção. Nós já estamos abençoados. Nós simplesmente congregamos para amar a Deus e para amar os irmãos. Amar a Deus, amar os irmãos, oferecer sacrifícios de louvor. Hebreus 13:15. Ofereçamos a Ele sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Ao invés de trazer um boi, um touro e matar aqui no altar, a gente não faz isso. Ao contrário, para que matar boi? Para que matar touro? O sangue de Cristo já foi derramado. O véu já se rasgou de alto a baixo. O sangue do Cordeiro já foi imolado, já foi derramado. Agora, queridos, o sacrifício é
O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aí o outro irmão diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Vem outro que levanta e diz: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha e a minha salvação. Levanta outro e diz assim: vinde, cantemos, adoremos ao Senhor, celebremos com júbilo a rocha da nossa salvação. Sacrifício de louvor, vários sacerdotes juntos, não estão dependendo da oração de um homem, não estão dependendo de que um homem fique dando, mas vamos lá, gente, levanta a mão, vamos lá, gente, ora aí. Nada disso. Você é sacerdote, entra com ousadia no santo lugar, pelo sangue de Jesus. Você entra com confiança e começa a ministrar e começa a oferecer sacrifícios de ação de graças. Quem oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Gratidão em tudo dá graças. É um sacrifício que você não precisa pagar mais preço nenhum por ele. O preço já foi pago, é só oferecer. Em tudo dando graças. Acordou? Graças te dou, meu Senhor. Sacrifício. Graças te dou. Aconteceu algum imprevisto que você não gostou? Senhor, não estou entendendo, mas eu te dou graças. Estou sendo testado, estou sendo provado na minha fé, mas eu te dou graças. Sacrifício de ação de graças. Sacrifício. Vamos abrir esse texto. Hebreus 13:15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Porque tem dois tipos de sacrifício aí que eu quero que você analise comigo. Hebreus, você estava em Pedro, você volta, passa Tiago e depois tem Hebreus 13, versículo 15. Vamos lá. Por meio de Jesus, quantos se encontraram? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Está vendo? Sacrifício de louvor. O que é louvar? Elogiar a Deus. Se cada um aqui entrar por essas portas oferecendo esse sacrifício, o clima aqui muda. Quem está oprimido vai ser liberto. Quem está triste vai receber óleo de alegria. Quem está preso, as portas da prisão vão se abrir. Porque Deus habita nesses sacrifícios. O ambiente muda, querido. Muda o ambiente quando a gente oferece sacrifício. A gente começa a exalar um incenso. O bom perfume de Cristo começa a ser exalado, o bom aroma de Cristo no ambiente. Sacrifício de louvor. Não negligencieis, olha o verso 16. Igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que está escrito aí? Um outro tipo de sacrifício: fazer o bem. Como diz o ditado, fazer o bem não importa quem. Quando você faz o bem, você abençoa uma pessoa, alguém que estava sem vestes e você dá vestes, alguém que estava sem o pão, você dá o pão. Quando alguém que estava precisando de um medicamento, de uma boa palavra, de um abraço amigo, de uma ajuda, quando você faz isso, Deus se compraz. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Um outro sacrifício que você tem privilégio de oferecer é o da mútua cooperação. Querido, há um ditado que diz que se não puder ajudar, também não. Mas no caso, você pode ajudar. Você deve cooperar e nunca atrapalhar. Amém, amados? Mútua cooperação. Vamos cooperar. Cooperar para o andamento do culto, cooperar para o progresso da igreja, cooperar para que as coisas funcionem aqui nesse lugar. Porque você não é espectador, você é um sacerdote, você está envolvido na edificação desse templo, você está envolvido nesse culto, querido. Então, meus amados, sacrifícios. Tem alguns outros que eu poderia citar, como sacrifícios, por exemplo, das ofertas e dos dízimos.
Porque Paulo disse lá em Filipenses 4,18, quando ele recebe de Epafrodito a oferta, ele diz: é um sacrifício aceitável para Deus, essa contribuição. O teu dízimo é um sacrifício espiritual, a tua oferta é um aroma agradável para Deus. Você é um sacerdote. Amém, amados? Amém. Todos somos sacerdotes. Não tem ninguém aqui que tenha nascido de novo que não seja sacerdote. Eu sou sacerdote, pastor? Eu sou ungido para isso? Claro que é. O Espírito Santo é a unção. O Espírito Santo é a unção. Nós somos ungidos, sim, queridos. Nós somos um reino sacerdotal. Sacerdócio real. Não só para testemunhar e interceder, mas para reinar. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Cristo não vai reinar sozinho. Ele vai reinar junto com os seus eleitos. E reinarão sobre a terra um reino de sacerdotes. Vamos reinar, queridos. E esse reino já começa agora. Já começa hoje. Mas nós não reinamos dominando. Nós reinamos servindo. Oh, glória! Nós reinamos servindo. O reino de Deus é um reino de servos. É um reino de servos. O reino de Deus é assim: a toalha precede a coroa. A bacia e a toalha. Lavamos os pés e somos coroados. O maior é o menorzinho. O menorzinho é um sacerdote. No reino de Deus, quem perde, ganha. Aquele que nega a sua própria vida e a perde, ganha a sua própria vida. Nós somos o sacerdócio real. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que hoje se humilham vão receber graça e glória diante de Deus. Nós, irmãos, o governo do mundo será entregue para os filhos de Deus. E nós temos que nos preparar para isso desde agora. A nos vermos como um reino de sacerdotes. Diga assim: caramba, que privilégio grande, né? Privilégio nosso. Temos a presença de Deus. Somos o sacerdócio real. Se eu parasse aqui, você já ficava feliz, né? Quantos querem saber mais um privilégio? Escutem, você que está em casa me assistindo nessa noite, ou quem sabe nesse dia ou nessa tarde. Além de sermos casa de Deus e sacerdócio real, nós somos povo escolhido de Deus. Queridos, na antiga aliança, no antigo Israel, Deus fez uma aliança com um só povo, fez uma só nação. Israel é a nação separada de Deus em ponto final. Não adianta você ser gentio, porque Deus não é nação separada. Porque Deus não é nação separada. Porque Deus não é a nação de Israel em ponto final. Porque Deus não é um sacerdócio. A eles ele entregaria a lei. A eles ele firmaria o pacto. Só que na nova aliança, Deus não somente escolheu uma nação, Deus escolheu um povo para dele participar, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Antes o privilégio era só do judeu, mas pela misericórdia, aqueles que não eram povo se tornaram povo de Deus. Lá em 1 de Pedro, no versículo 9, diz assim: vós, porém, 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora antes sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Que privilégio é ser povo de Deus. O que estava restrito a Israel, Deus agora ampliou. Tem um texto lá em Oséias, onde ele já anuncia que isso iria acontecer. E existem versões que diz assim: Aló Ami, ele dirá, Ami, vós sois Ami. Ou seja, Ló é não e Ami é povo meu. Aonde se diz, vós não sois meu povo, ali se escreverá, vós sois o meu povo. Ou seja, havia milhares de pessoas, bilhões, que jamais entrariam para a aliança se ela ficasse restrita a Israel. Mas Jesus, ele é a glória de Israel, mas ele é luz para os gentios. A glória de Israel é a luz para os povos. E Deus, na sua presciência, como disse no capítulo 1 de Pedro, escolhido segundo a presciência de Deus Pai, Deus sabia um povo de antemão escolhido para ser o seu povo. Gente que iria nascer em São Gonçalo, gente que iria nascer no Caribe, na China, na Indonésia, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Japão, no Haiti, no México, não só em Israel. E através de Cristo, chegando-se para essa pedra que foi rejeitada por alguns, nós nos tornamos povo de Deus. Queridos, nós somos um povo comprado por alto preço. Povo redimido, povo comprado, povo adquirido, propriedade exclusiva. Deus tem a escritura dessa casa. A casa espiritual está em nome de Jesus Cristo. E na escritura é o testamento. O Novo Testamento está escrito que essa casa foi comprada por alto preço. Nós somos livres, irmãos, para amarmos o nosso Deus, para servirmos o nosso Deus. Nós somos o povo selado, não pertencemos a nenhum outro. Podemos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós somos o povo de Deus. Que privilégio! Somos o povo de Deus. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora estamos debaixo da misericórdia de Deus. Queridos, e esse povo tem uma missão. Versículo 9: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes. A versão NVI fala as grandezas de Deus, as virtudes de Deus, o poder de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Temos essa missão de proclamar através dos nossos cânticos, de proclamar através do nosso testemunho, de proclamar através da nossa pregação, de proclamar através da nossa vida. Fomos chamados das trevas. No Egito escravo eu fui, mas agora eu sou cidadão do reino dos céus. Estava nas trevas, agora estou na luz. Era do mundo, eu agora sou de Deus. Eu sou povo de Deus. Diante de um privilégio tão grande que fazemos,
privilégio de ser casa de Deus. Quantos se alegram? Quantos se alegram com isso? Pedras vivas, edificados sobre uma pedra angular viva que é Cristo. Estamos sendo edificados. A glória dessa última casa, disse o profeta Ageu, a glória dessa última casa, a glória de qual casa? Da igreja, vai ser maior do que a glória do tabernáculo do deserto, vai ser maior do que a glória do templo de Salomão, vai ser maior do que o templo que foi reconstruído por Neemias e reformado por Herodes e que foi destruído pelos romanos, porque a igreja jamais será destruída. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão contra ela. A igreja é invencível, a igreja é indestrutível, a igreja vai permanecer para sempre. Essa é a casa que Deus está edificando. Se regozija, querido. A igreja permanecerá e para sempre vai ser sacerdócio. A nossa vocação é sermos sacerdotes de Deus e adorá-lo, queridos. Amar e adorar o nosso Deus é a nossa vocação. E testemunhar esse mundo perdido, esse mundo que jaz maligno. Pessoas estão precisando daquilo que Deus te deu, que você tem recebido. Estão clamando, queridos, para que os sacerdotes, os filhos de Deus, se manifestem através de um ombro amigo, através de uma palavra para o cansado, através de um ouvido atento à angústia de um coração, através da roupa para vestir alguém que está com frio, o pão para o faminto, através de sacrifícios espirituais. Servir a esse mundo também. Servir ao mundo significa interceder pelas pessoas. Vamos interceder, irmãos. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu reino não será fim. Tu és